Desde o GP de Miami, a McLaren mostrou que tem um carro competitivo, que eles podem disputar a vitória em todos os finais de semana e que toda corrida eles entram como um dos favoritos para vencer. E até hoje, discutivelmente, eles têm o melhor carro do pelotão, no sentido de serem o mais rápido em todos os finais de semana. Mas parece que isso não vem se convertendo nos resultados. E agora, com todo esse sucesso, considerando eles com o melhor carro desde o GP de Miami, em 8 corridas eles conseguiram só 2 vitórias. E não só deixaram de vencer essas corridas, como mostraram principalmente no GP da Hungria que aconteceu ontem, com todo aquele caos e aquela negociação acontecendo com o Lando para ele devolver a posição pro Piastri, de que internamente eles não estão preparados para disputar algo ainda. É como se o sucesso que eles vêm tendo é muito maior do que eles são capazes de controlar e estão deixando de vencer corridas por isso. No GP de Miami eles trouxeram um enorme pacote de atualização, que foi inteiramente no colo do Norris, enquanto o Oscar só recebeu uma parte dela. E mesmo com metade dessa atualização, o Piastri ainda mostrou muito ritmo. Ele chegou a ultrapassar o Leclerc na corrida e tinha ritmo confortável para ser o P2 naquela prova. Mas aconteceu toda a situação com o safety car que saiu na hora certa, o Lando aproveitou a liderança, se distanciou do Max e não deixou em nenhum momento uma brecha para perder essa posição, que foi uma pilotagem de classe realmente do inglês, que mereceu essa vitória e coroou essa nova fase da McLaren que parecia perfeita. A vantagem da Red Bull ainda era muito grande no campeonato, mas essa era só a 6ª etapa do calendário, então trazia muita expectativa em Imola de que a McLaren poderia vencer e apimentar ainda mais essa disputa de título. A classificação inclusive foi muito emocionante, com o Norris em terceiro, menos de 1 décimo de distância do Max, e o Piastri 0.017 na frente do Lando. Só que o australiano recebeu uma punição de 5 posições no grid de largada porque a equipe esqueceu de avisar ele sobre o Magnussen durante a classificação e atrapalhou a volta do dinamarquês, enquanto o Max, com a ajuda do vácuo que ele pegou do Hülkenberg, conseguiu fazer a pole position. Imola é uma pista naturalmente muito difícil de ultrapassar, só tem uma zona de DRS que é muito curta ainda. Então a McLaren basicamente tira o Oscar dessa possível disputa de uma vitória com esse esquecimento de avisar ele durante a classificação, que joga ele para trás no grid, deixando basicamente só essa disputa entre o Max e o Norris para ver quem poderia vencer. E nesse caso eu acho que foi um grande mérito de fato do Verstappen, que tinha vantagem da pole nessa pista e mesmo com toda a pressão do Norris no final, ele conseguiu segurar e vencer a corrida. Imola é uma pista que favorece muito quem larga da pole position, então realmente não conseguir esses resultados, mas a punição do Piastri não acaba sendo tanto culpa assim da equipe McLaren, algum tipo de despreparo, e sim mais o mérito do Max por ter tirado essa vitória. E Mônaco foi outro final de semana que a McLaren era capaz de vencer. O problema é que a Ferrari realmente mostrou um grande potencial, como a gente discutiu no vídeo que eu fiz da Ferrari e tá aparecendo aí no card pra vocês. Sem falar que com toda aquela questão da maldição do Leclerc, isso com certeza foi um combustível pra ele, que fez um final de semana perfeito. Ele era claramente o piloto mais rápido na pista e a pressão do Piastri era praticamente inútil, considerando que a gente tá falando de Mônaco, uma pista que é muito mais difícil ainda de ultrapassar. Sem falar que aquela bandeira vermelha logo no começo também criou uma situação bizarra, que todo mundo trocou de pneu e aguentou a prova inteira, os grandes pneus da Pirelli. Isso matou qualquer possibilidade de uma guerra de estratégia, de você tentar um overcut, um undercut, tentar estudar um composto diferente para fazer na corrida, basicamente porque a Pirelli não sabe fazer pneu e eles aguentaram até o final da prova. Agora, falando em geral dessas duas corridas, mesmo com um erro no quali lá que acabou estragando a corrida do Piastri, colocando ele mais para trás no grid, dá pra passar um pano e falar que a McLaren realmente não teve grandes culpas, foi questão de performance e eles maximizaram o máximo de pontos que poderiam. Agora, a partir do GP do Canadá é quando as coisas mudam muito, porque a gente começa a ver a McLaren tomando muitas decisões erradas, principalmente quando eles estão em situações sob pressão. A classificação já foi bem apertada no geral, com o Russell e o Max fazendo o mesmo tempo, e o Norris ficou 0.021 segundos atrás, com o Piastri 0.103 atrás. Ou seja, tava todo mundo nesse bolo de quem poderia brigar pela vitória. A corrida num grande geral foi maluca, com toda a questão da chuva rolando, de qual era o melhor composto para ser utilizado, mas os erros da McLaren tiraram praticamente o que poderia ser uma vitória do Norris. No primeiro stint, ele era claramente o piloto mais rápido da pista, passando o Max e o Russell e assumindo a liderança da prova. Só que o safety car causado pela batida do Sargent foi onde mudou tudo, foi essa virada de chave para estragar a corrida da McLaren. Porque eles reagiram de forma muito lenta e não chamaram o Norris para os boxes, diferente do que o Max e o Russell fizeram, e entraram para trocar os jogos de pneu. E isso fez com que ele fosse ultrapassado pelos dois ainda sob o safety car quando ele para na volta seguinte. Isso já começa a mostrar uma grande dificuldade da McLaren em tomar decisões corretas em momentos de pressão. Parece que quando os momentos começam a ficar mais tensos, mais pressionados, e eles precisam tomar decisões a partir de segundos, eles não conseguem fazer isso. Nós tomamos a decisão errada, isso tá em mim e na equipe. Eu tive tempo suficiente para parar e não o fiz.
Estamos em um nível competitivo agora e não podemos nos satisfazer com o segundo lugar, especialmente num dia que poderíamos ter vencido. Essa fala do Lando, ele assume parte da culpa, principalmente por ser esse primeiro grande erro da equipe, de um carro que era recém-chegado a essa possível disputa de vitórias. Então a paciência ainda estava alta. Agora, quando a gente vai para Barcelona, a culpa não foi da equipe, mas sim do próprio Lando Norris. O Lando, assim como a McLaren, tem muita dificuldade em tomar essas decisões em momentos de pressão. E a gente viu isso basicamente em todas as pole positions que ele pega e não consegue converter. Eu vou falar um pouco mais sobre esses problemas quando a gente chegar no GP da Hungria, mas aqui já começa a mostrar esse grande indicativo de que quando ele larga na pole position, ele sente o peso, ele sente a pressão e para de se preocupar em como ele tem que largar da melhor forma possível e começa a se preocupar nos adversários que estão em volta dele e como ele pode tentar retardar eles, como ele pode atrapalhar a largada dos outros. A todo momento ele busca fechar o segundo colocado, se colocando em risco e perdendo tempo. E nesse caso ele quase jogou o Max na grama e caiu para terceiro lugar com a passada do Russell. E depois disso o Max fez uma corrida perfeita e só precisou passar o próprio George Russell e administrar até o final. O peso dessa derrota cai quase totalmente nas costas do Norris. Dá pra argumentar ainda a questão da inexperiência de largar na pole position, mas ele realmente não soube trabalhar uma vantagem e tentar focar em si mesmo para capitalizar a melhor largada possível. Ao invés disso, ele se preocupa em tentar atrapalhar os outros para não passarem ele e acaba sendo ultrapassado mesmo assim. O que leva então a gente pro GP da Áustria, que tem um vídeo todo dedicado a analisar aquela corrida aqui no canal, vai estar passando aqui no card e vocês podem clicar para assistir depois. Então aqui eu vou falar um pouco de forma mais resumida para manter a linha e não perder também, não distanciar muito do foco do vídeo. Mas como foi discutido, aqui pra mim a culpa da batida é do Max. Sem falar que ele também não precisava nem ter forçado essa batida, porque o Norris estava para receber uma punição de 5 segundos por relação ao limite de pistas. Então se ele deixasse o inglês passar e se mantesse em segundo, ou tentasse ultrapassar ele de volta nas zonas de DRS depois, teria vitória nas mãos de qualquer jeito. A equipe McLaren sai ilesa então nessa história, tendo feito um bom final de semana no geral e sendo vítima de um acidente do Verstappen que tirou seu principal carro da prova. Mas mesmo que o Lando não tenha sido culpado da batida, ele ainda assim não sai 100% livre dessa história. Quando ele estava em segundo tentando ultrapassar o Max, o Norris tinha muita dificuldade em encontrar o momento certo de fazer esse movimento, forçando mergulhadas desnecessárias em vários momentos e quase sendo culpado por outras batidas antes da batida de fato. Mais uma vez se afobando e mostrando essa inexperiência e essa falta de maturidade em momentos de tensão, que quando ele tem a bola na mão para tomar uma decisão importante, ele se afoba e escolhe a opção errada por conta da pressão. É o tipo de coisa que pilotos como Hamilton ou Alonso, estando na mesma situação com um carro capaz de vencer a corrida, não fariam. E por conta disso acabou estragando não necessariamente uma vitória por conta da punição que eu falei, mas pontos importantes que custaram para a McLaren no campeonato de construtores. Sem falar que também o Piastri acabou sendo meio apagado, terminou a corrida em segundo, mas se não fosse o erro dele na classificação que fez ele ter a sua volta deletada e por conta disso largar mais atrás, provavelmente estaria em terceiro quando a batida aconteceu e herdaria essa vitória e não o Russell. Mas a F1 não funciona no e se. Agora em Silverstone a McLaren teve alguns problemas na classificação de novo. O Piastri foi solto tarde demais e ele não gostou muito disso, ele deixou isso bem claro ao longo do final de semana. E também o Norris não fez um bom último setor, o que acabou fazendo as McLarens perderem vantagem para as Mercedes. E assim como no Canadá, a McLaren na chuva era o melhor carro nessa prova na Inglaterra. A Mercedes foi engolida nas chuvas, parecia uma Sauber correndo contra as papaias e parecia praticamente impossível a McLaren perder essa corrida. Mas aí veio o grande erro estratégico até o momento de toda a temporada que a equipe fez. Numa situação que eles conseguiram jogar fora uma dobradinha simplesmente porque eles não sabiam o que fazer. Parecia um pincher completamente perdido no meio de uma briga com dois pitbulls. A Mercedes fez uma parada dupla com Lewis e Russell, enquanto a McLaren optou por não fazer a parada dupla. E isso arruinou a corrida do Piastri. Agora sobre o Norris, eles pareciam completamente perdidos sobre que caminho tomar. O Will Joseph, que é o engenheiro do Norris, e o próprio piloto ficaram discutindo sobre os pneus ao invés de tomar uma decisão assertiva. Sendo que esse deveria ser um trabalho da equipe, de entender se eles deveriam cobrir os macios do Lewis ou tentar cobrir os duros do Max. E no final eles acabaram escolhendo juntos ali o pneu macio, na tentativa de cobrir o Lewis Hamilton. Só que por conta do desgaste excessivo do pneu, algo que já é tradicionalmente conhecido dessa pista, é só a gente lembrar de como foi o GP de 2020, ele foi engolido pelo Verstappen e a McLaren converteu o que era para ser um possivelmente P1 e P2 para um P3 e P4. Quando a gente fala dessa forma, pegar uma posição no pódio e ainda uma quarta colocação, não é tão ruim pensando como eles maximizaram os pontos em relação às outras equipes, mas mostra mais uma vez como em momentos de tensão a McLaren não consegue tomar decisões estratégicas. Por fim, na Hungria eles fecharam a primeira fila com a pole position do Lando e também o Piastri largando em segundo.
E de novo o inglês se preocupou mais em fechar o seu adversário, tentar impedir ele de ultrapassar, ao invés de tentar focar na sua largada e sair da melhor forma possível para chegar na frente na curva 1. Mais uma vez se afobou quando tinha vantagem, como na Áustria, como no Canadá e como em Barcelona, e não conseguiu tomar a decisão correta, sendo então ultrapassado pelo Piastri, quase perdendo a posição para o Max. No final, claro, a McLaren conseguiu converter um P1 e um P2 de forma tranquila, e você não consegue estragar uma vitória P1 e P2. Só que a McLaren conseguiu transformar uma dobradinha em algo que ficou ruim para a imagem deles mesmos. Porque eles conseguiram errar uma decisão estratégica que influenciava eles mesmos. Quando numa decisão sem nexo nenhum, eles decidem parar o Norris, que estava em segundo antes do Piastri, numa pista que o undercut estava se mostrando como uma ferramenta muito forte. Todos que paravam antes voltavam bem mais fortes que os seus adversários. Foi só ver toda a disputa de posição entre o Lewis, o Charles e o Max. Quem parava antes voltava na frente do adversário. E mesmo assim pararam o Norris antes e obviamente ele deu um undercut no Piastri. Só para depois terem que passar várias voltas no ouvido do inglês tentando convencer ele a devolver a posição. Principalmente porque, como a gente viu aqui ao longo do vídeo, o Piastri sofreu muito nas últimas corridas. E se a McLaren de novo, por erro deles, acabasse com uma vitória do australiano, a relação ia ficar muito complicada. E eventualmente, com uma frase digna de cinema, Will Joseph apareceu no rádio do inglês e conseguiu convencer ele a ceder a posição. Lando, faltam 5 voltas. O caminho para ganhar um campeonato não é sozinho. Você vai precisar do Oscar e vai precisar da equipe. Então o Piastri conquista sua primeira vitória e mesmo que ele tenha merecido ser um piloto muito rápido e competitivo ao longo de todo o final de semana, fica um pouco manchada por conta de como foi todo o drama e toda a dificuldade que ele teve para conseguir, não por conta de uma batalha na pista, mas por conta da McLaren ter tido que ficar negociando com o Norris essa vitória do australiano. A McLaren conseguiu se envergonhar numa dobradinha. E o que fica claro com tudo isso é que a equipe não tá mais acostumada em ser a equipe dominante. Eles fizeram a parte mais difícil, já que é ter o melhor carro, ter o carro mais competitivo do pelotão, além de ter uma dupla extremamente talentosa, mas parecem desconfortáveis com essa situação. Nessa condição, você precisa tomar decisões rápidas, além de ter coragem de ser o primeiro a tomar elas, e não ficar preocupado com o que os adversários vão fazer, como o que fizeram em Silverstone ou no GP do Canadá, e até mesmo no caso do Norris, se preocupar como os adversários vão largar, ao invés de se preocupar com a sua própria largada. Porque se você ficar o tempo todo pensando no que os outros vão fazer, você esquece de pensar o que é o melhor pra você. Hoje eles não estão na posição de zebra, eles estarem na frente não é uma situação atípica. Eles não têm então que esperar os outros tomarem decisão pra sim entender como podem conseguir essa vantagem. Hoje você é o carro benchmark, você é a equipe de ponta. É de você que as outras equipes têm medo. Eles vão ficar pensando em estratégias de como te derrotar. E se você não jogar o seu próprio jogo e tomar decisões estratégicas com confiança, eles vão sempre te vencer nesse jogo. Hoje fica claro que o Norris ainda não tem essa capacidade de tomar decisões, de pilotos assim como Sainz ou Alonso conseguem fazer muito bem no meio da corrida. A gente já viu isso no passado na Rússia e a gente viu em Silverstone novamente. Ele se afoba em momentos de decisão e tende a tomar uma decisão muito mais por impulso do que pelo racional. Então a equipe precisa ter um pulso firme e bater na tecla, acreditar na sua própria estratégia. Muitos pilotos não conseguem desenvolver essa capacidade e dependem das próprias equipes para as decisões estratégicas. Isso não é necessariamente um problema. Só se torna um problema quando a equipe não consegue reconhecer isso e não passa a tomar o controle da situação, entendendo o que é melhor e tomando as decisões no momento certo no lugar do piloto. Em relação ao Piastri, ele é um piloto que ainda não atingiu o seu potencial, isso é óbvio. O ritmo de corrida, para mim, ainda é um ponto negativo do australiano. Parece que em determinados momentos ele se desconcentra. Na Hungria a gente viu isso acontecer algumas vezes, quando ele pisa com o carro na brita tendo uma vantagem grande. Mas isso são coisas que você pode refinar com o tempo. Eu nem quero jogar tanto peso em cima do Oscar, porque eu acho ele o menos culpado de tudo isso em geral. Na real, foi mais uma vítima de toda a situação. A McLaren tentando proteger o Norris, que geralmente está na posição de vantagem, ou na verdade com medo de tomar as decisões corretas, acaba afetando o australiano negativamente. Agora o Lando tem bem mais bagagem e muito mais espaço para receber parcela da culpa, principalmente nesses momentos de tensão. Ele nunca teve a pressão de ter um carro capaz de disputar um título na Fórmula 1, isso é verdade, mas ele já tá na categoria há 6 anos. Ele devia ter maturidade o suficiente para saber tomar as decisões com mais sabedoria. E acho que esse é um ponto chave para a McLaren trabalhar, pensando tanto neles quanto no seu próprio piloto. Confiança é 50% de todo o trabalho para qualquer atleta de alta performance. Se você perde a confiança em você mesmo, isso vira uma espiral que vai afundando cada vez mais. E hoje nem a McLaren e nem o Norris conseguem passar essa confiança de que são capazes de disputar um título. Se o campeonato começasse hoje, com essas 4 equipes disputando na frente e brigando pelo título, eu não teria coragem de apostar na McLaren. Mas por agora,
tudo bem, 2024 é um ano que, apesar de haver ainda uma briga pelos construtores, que assim como eu, eles sabem que enquanto o Pérez for o segundo piloto da Red Bull, não existe uma briga de fato, eles estão na vantagem, e é só tempo até eles passarem, dá pra pensar nesse como um ano de aprendizado, pegar esses erros e aprender com eles e estudar em cima como podem melhorar pro ano que vem. O André Stella já conseguiu desenvolver muito essa equipe e mostrou que pode ser um capitão desse navio e guiar eles pro sucesso. Agora ele precisa mostrar que não só sabe construir um barco capaz de navegar, mas também saber remendar ele quando os furos começarem a aparecer. Mas aí tá o que eu acho que esses grandes problemas que a McLaren vem mostrando ao longo da temporada. Quero saber sua opinião, então não esquece de escrever ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.